Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Automação Guru. A Automação Guru está realizando hoje a parte 9 da aula 1 de controle de processo industrial. Nós estamos desenvolvendo o software, o programa, para controlar uma caldeira a vapor. Me desculpe. Ok, vamos então dar continuidade ao programa. Ok? Nós estamos realizando a programação da subrotina pressão. Nós paramos na aula passada na linha 12. Né? Nós iniciamos a programação da variável, né? Que é o transmissor de pressão da linha de vapor. Ok? No caso do transmissor de pressão da linha de vapor, ele não vai apenas acionar o sistema de alarme e monitorar a linha. Ele vai realizar o controle da válvula. Vamos verificar aqui. FCV2 e FCV3, que são as válvulas que fazem o controle do sistema de combustão, ok? Da chama da caldeira. Ok, vamos voltar então ao programa. Bom, nessa parte da programação, eu não vou realizar com você a programação. Eu já realizei essa parte da programação, até porque ela é muito complexa. Então, eu vou explicar para você como realizar ela e nós vamos passar com detalhes, parte a parte, né, cada um das etapas. Ok, nessa parte da programação, nós não utilizamos apenas módulos de conversão scale, né? Ajuste de escala. Nós utilizamos o bloco de controle PID, o algoritmo PID, né? Que é um bloco que engloba em si o controle proporcional, o controle derivativo e o controle integral, gerando um cálculo com uma só saída para a variável manipulada. Então, nós temos, né, no caso, a variável de entrada, que é a variável analógica, um sinal de 4 a 20 mA aplicado à porta do CLP. Nós estamos convertendo esta variável em um sinal para o processo, né, sinal do transmissor de pressão para o processo, e aplicando ele a um módulo de ajuste de escala. Né? Então, o sinal do transmissor de processo está aplicado a um módulo de ajuste de escala, né? Como o nosso sinal é de 4 a 20 mA, nós temos uma referência na porta do CLP de 0 a 4.000 unidades. Como nós trabalhamos de 4 a 20 mA, então nós temos de 800 a 4.000 unidades. E estamos convertendo esse sinal de 4 a 20 mA a um sinal de 0 a 40 kg/forças por centímetro cúbico. Ok? Então, nós estamos simulando que a nossa linha de pressão vai trabalhar com, no máximo, né, vamos ter aqui uma leitura máxima de 40 kg/força por centímetros cúbicos. Ok? Ok. Este é o bloco PID-ISA. Né? Os demais blocos você já viu, né, como adicioná-los. O bloco PID-ISA encontra-se aqui na biblioteca, né, em todos os grupos. Funções especiais. Ok? Ele já abre logo na primeira página o algoritmo da PID. Ok. Vamos cancelar aqui que ele já foi editado. Para acrescentar o PID-ISA, você vai ter que fazer declarações, ok? Então, nós vamos acrescentar declarações. Inicialmente, nós temos aqui, a partir da MX11, você vai ter que acrescentar todas essas declarações: auxiliar de processo 1, auxiliar de processo 2, auxiliar de purga, auxiliar de reset da ignição, auxiliar de nível, auxiliar controlador de fluxo, auxiliar de pressão A, auxiliar de pressão C, auxiliar de pressão V, né?
alarme de pressão alta A. Se você não realizou essas declarações ainda, realize, ok? Auxiliar vamos aumentar aqui para verificar. Auxiliar de pressão alta C. Daí nós temos manual automático, né, na linha de vapor, carrega TI na linha de vapor, derivativo e reverso na linha de vapor e saída PWM, ok? Que são variáveis a ser programadas no bloco PID. Depois nós temos nas variáveis do tipo inteira, ok? Nós temos aqui a MW9, né? Eu acredito que a MW4 você já declarou. Então, vamos abaixar aqui um pouquinho. Ok. A MW9, sinal do transmissor de pressão da linha de vapor. Depois nós temos a MW10, set point de pressão da linha de vapor, né? No set point, você vai colocar aqui um valor de 30, que nós vamos trabalhar com set point de 30 kgfm por centímetros cúbicos, ok? É apenas para você ter uma ideia de como funciona. Ok. Aí você realiza todas essas declarações da maneira como está aqui. Vai chegar no KP, no TI e no TD, em vez de usar variáveis do tipo int, você vai usar variáveis do tipo uint. Como alterar de int para o int? É simples, você vem aqui no canto da linha, dá 2 cliques e aguarda um pouquinho, ele aparece a seta. Ele aparecendo a seta, você muda a opção, olha lá, né? Passei a MW6 de int para o int, ok? Ok, então nós temos aqui 3 variáveis, né, que têm que ser declaradas como valor, como variáveis do tipo int com valor 0, valor inicial de 0. Ok, e realiza todas essas declarações. Vamos verificar nas IOs. Nas variáveis analógicas, acredito que essas declarações já foram realizadas. Nas variáveis analógicas de saída, controlador, controle da FV1, FV2, FV3. Ok. Então vamos voltar ao programa pressão, ok? Aí você vai realizar, né? Basta o bloco PID, eu vou acrescentar um aqui para você ver, né? Vamos verificar funções especiais, PID-ISA. Então ele é acrescentado dessa maneira, né? Solicitando todos os endereços. Você vai simplesmente preencher os endereços da maneira como você está vendo aqui. Ok? Vamos deletá-lo. Né? Manual automático da linha de vapor, carrega TI da linha de vapor. Ok. Ok? Aí você pode dizer assim, olha, como eu entendo as variáveis de programação do bloco PID? Basta você selecionar ele, apertar a tecla F1 e você vai abrir o help. No help, nós temos a instrução, né, a descrição do algoritmo PID, padrão ISA. A instrução PID incorpora recursos, características necessárias para os segmentos de processos contínuos, ok? E depois nós temos uma tabela onde todas as variáveis, né, estão descritas, né, as suas funções e os tipos de variável que tem que ser declarada em cada uma das funções. Ok? E tem que estar correto, certinho, da maneira como ela está declarada, senão o bloco não vai funcionar. Ok. Então vamos voltar ao programa.
Feita a programação do bloco PID, nós vamos dar continuidade. Você vai acrescentar na linha 15 um bloco scale, né? Olha lá, a variável manipulada, que é a saída do bloco PID, vai atuar aqui, olha, inicialmente no scale 5 e no scale 6, né? Variável manipulada entra no bloco scale, realiza uma conversão de 0 a 4.000 para 0 a 100%, para nós podermos trabalhar com o controle das válvulas, né? Aqui, olha, no controle de combustão, eu tenho a necessidade de variar o controle das válvulas, ou seja, o mesmo bloco da ação do PID controla as duas válvulas, só que existe a necessidade para que eu tenha uma combustão perfeita, uma queima rica ou pobre, né? Ajuste da queima. Por exemplo, se ela estiver pobre, eu tenho que ajustar, ou eu tenho que colocar mais combustível, menos ar, ou mais ar, menos combustível. Então, para isso, eu necessito ter um controle diferenciado nessas válvulas. E eu tenho apenas uma saída no PID. A mesma saída controla as duas válvulas. Então, nós criamos um programa que nos permite trabalhar com um percentual diferente de abertura individual em cada uma das válvulas. Então, a variável manipulada é convertida para um sinal proporcional de 0 a 100%, e nós trabalhamos este sinal proporcional de 0 a 100% em um bloco de subtração e um bloco de adição. Aqui nós diminuímos a porcentagem da válvula A e aqui nós aumentamos o percentual da válvula A, ok? Se nós continuarmos a programação na linha, vamos verificar aqui, na linha 16, nós convertemos o sinal de 0 a 100% a 0 a 4.000 unidades, que é para aplicarmos a saída analógica, ou seja, a saída analógica, que no caso aqui está representada como 0 a 10 volts, porque nós não temos como trocar para um sinal de 4 a 20 miliamperes, né? Tem uma entrada de sinal de 0 a 4.000 unidades, ok? Ok, então a saída do scale 6 está aplicada ao TO, né? E o TO converte o sinal de 0 a 4.000 unidades a um sinal para a saída analógica. Depois nós temos a linha 17 e 18, que é justamente uma cópia da linha 16, da linha 15 e 16, né? Porque nós temos duas válvulas, então nós temos a necessidade de ter duas saídas, ou seja, controle da FCV3 e controle da FCV2, ok? Então vamos verificar o funcionamento dessa área do nosso programa. Inicialmente, né, nós vamos compilar o programa para ver se não há erros. Então vamos abrir aqui a janela, né, e vamos aqui no botão de compilar. Olha lá, 0 erros, apenas um aviso. Ou seja, a variável global MX9 auxiliar de pressão foi declarada e não está sendo utilizada. Ela ainda vai ser utilizada, por isso ela consta na lista de variáveis, ok? Ok, então vamos passar o nosso programa para módulo de simulação. Vamos aguardar a iniciação do simulador. Ok, estamos em módulo de simulação. Como eu não chaveei ainda com o auxiliar de manual e automático a entrada das linhas de programação, elas estão rodando, né, automaticamente. A partir do momento em que eu ligo o programa, elas já estão diretamente em funcionamento. Ok? Vamos minimizar aqui as entradas, o cartão do CPU. Depois vamos minimizar as entradas digitais para nós termos aqui acesso ao controle
analógico. Ok. Inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar valores ao ganho proporcional, ao ganho integral e ao ganho derivativo. O ganho proporcional é aquela ação proporcional, ou seja, um determinado tanto que entra, sai de maneira proporcional, ou seja, se entra lento, sai lento, né? Uma ação proporcional. O ganho integral é aquele ganho onde a ação, vamos dizer assim, é bruta. Se o nível abaixar rapidamente, eu abro a válvula para compensar rapidamente. Se o nível for lento, eu de maneira mais lenta. Então, a ação integral é aquela ação realmente mais bruta. E a ação derivativa é aquela ação pensada, calculada, ou seja, eu vou calcular quantas voltas eu vou dar na válvula para compensar o tanto que está saindo, o tanto que está entrando. Então, o PID incorpora, na sua saída, um cálculo que executa a razão entre a ação derivativa, proporcional e integral, para gerar uma variável manipulada. Ok. De acordo com a programação que eu realizar aqui no ganho integral, no ganho proporcional, integral e derivativo, vai ser a resposta que eu vou ter na variável manipulada. Então, eu vou realizar aqui uma programação. Basta você clicar 2 vezes em KP e ele vai abrir uma janela para você colocar um valor, ok? Eu vou realizar uma programação que tem um impacto bem rápido para nós podemos visualizar a operação. 3. No TI, 30 no ganho proporcional, 3 no ganho integral e 1 no ganho derivativo. Ok. Inicialmente, nós podemos ver, olha lá, a saída das válvulas estão subindo, ou seja, o sinal está subindo de nível, de 0 a 10 volts. As válvulas estão sendo abertas. Por quê? Porque o meu set point é 30 e o valor de pressão na linha está em 0. Ok? Então, olha lá, o PID está realizando a correção para que o nível de pressão suba. Ou seja, eu estou tendo aqui uma abertura na FCV2 e uma abertura na FCV3, de maneira que a chama aumente a pressão da caldeira para aumentar a pressão na linha de vapor superaquecido. Ok. Conforme eu for subindo o nível de pressão, olha lá, transmissor de pressão na linha de vapor. Conforme eu for subindo o nível de pressão, o PID vai diminuindo a razão com que ele vai corrigindo o erro. Olha lá, eu estou em 28, estava rápido, agora está bem devagarzinho. Ele está chegando no limite. Se eu colocar aqui o valor da variável de processo igual ao set point, o PID trava a sua ação, ou seja, ele diz que a chama é suficiente para manter o vapor necessário, a pressão de vapor necessária na linha. Se eu ultrapassar o set point, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai começar a derrubar o acionamento das válvulas, ou seja, ele vai fechar as válvulas. Ele vai dizer que precisa diminuir o fogo dentro da caldeira porque a pressão está muito alta. Ok? Então, como nós podemos ver, o PID realiza o controle automático das válvulas através de um monitor da linha de pressão. Olha lá, eu estabilizei, eu cheguei no meu set point, a saída do PID estabilizou. De que maneira nós vimos aqui embaixo como ela está sendo trabalhada. Ou seja, eu pego a minha saída, que é de 0 a 40 kg força
por centímetros quadrados, né? Que é uma pressão assim, é uma expressão para determinar qual nível de pressão a linha de vapor está trabalhando. Eu converto ela em um valor, né, em uma escala de 0 a 100% para eu poder trabalhar ela. Na saída da minha caldeira, lá na chaminé da minha caldeira, eu tenho um analisador de oxigênio, ok? De CO2. Esse analisador de CO2 diz para mim se a queima está rica ou se a queima está pobre. Ou seja, se eu preciso aumentar a quantidade de combustível ou se eu preciso diminuir a quantidade de ar, né? Ou seja, para que eu tenha uma combustão perfeita. Então, de que maneira o programa trabalha isso? Trabalha isso aqui nestes blocos de adição e subtração. Ok. Vamos colocar aqui inicialmente um valor de 0, aplicar, ok. Basta eu clicar sobre a variável, digitar um 0, aplicar e dar um ok. Esta é a saída da válvula da FCV2, que é a válvula de controle de ar. Bom, eu necessito inicialmente, através de uma análise que eu fiz na combustão, diminuir 10% na entrada de ar do meu sistema de combustão. Bom, vamos diminuir então 10% no meu sistema de ar. Eu puxo aqui a minha calculadora do sistema, eu tenho lá uma saída que a válvula está aberta a 54%, ok? 54% menos 10% é igual a 5,4. Como eu estou trabalhando aqui com variáveis do tipo inteira, eu não vou conseguir utilizar o valor de 5,4. Como eu tenho menos de 5,5 e aqui eu não necessito de uma variável exata com uma exatidão decimal, eu posso usar um valor inteiro. Então eu vou diminuir 5 unidades no meu valor de 54, ok? Aplicar. Olha lá, eu abaixei a minha referência de 54 para 49. Se eu verificar aqui na saída analógica, olha, eu de 5,2 para 5,53, ou seja, agora eu tenho mais combustível e menos ar. Eu corrigi uma parte da minha combustão. Ok, eu preciso ainda aumentar, ou seja, eu preciso ter mais combustível, né, ainda no meu sistema. Vamos lá, eu quero oscilar a válvula de controle de combustível. Eu quero que ela aumente 2%. Então vamos inicialmente zerar aqui o nosso aplicativo. E vamos aqui, olha, acrescentar, né, 2%. 54. Qual que é o nosso valor inicial? 54, ok? Mais 2%, eu tenho que acrescentar mais uma unidade. Então, basta eu clicar na minha aumenta a escala percentual, digitar 1 e aplicar. Automaticamente, olha lá, de 53 eu subi para 63. Ou seja, eu tenho então um controle percentual, né, que se mantém, vamos dizer assim, integrado ao controle realizado pelo PID. Ou seja, da maneira como ela está agora, eu tenho um controle de combustão perfeito, ou seja, a minha queima está rica. Mas e aí? Por exemplo, eu preciso diminuir, vamos dizer, a pressão da caldeira subiu. A pressão da caldeira subiu, ok. O ajuste vai ser proporcional? Basta você verificar ali, ó. A pressão da caldeira subiu, o PID vai começar a fechar a válvula. Como eu posso ver, as duas válvulas estão sendo fechadas proporcionalmente ao ajuste que eu realizei, né? Então, o controle continua integrado às duas válvulas com uma ação proporcional, ok? Então, essa foi a parte de número
9, né, da aula de controle de processo industrial número 1. Né? Nós estamos encerrando esta aula e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.